Para de pular o cardio, é isso que o Júlio Balestrin vai falar hoje no podcast. Júlio Balestrin vai abordar cardio e como fazer da maneira certa, pois muitas pessoas fazem o cardio da maneira errada e você pode ser uma delas. Mas antes de irmos para o vídeo, eu recomendo muito que você deixe o like e se inscreva aqui no canal pra ficar por dentro do mundo da maromba. E também, se você quiser secar ou ganhar massa muscular, olha o link aqui na descrição, você não vai se arrepender. Bora pro vídeo. Então, não tem como. Então o ponto é que assim, tá? Então, mais uma vez, assim, na minha opinião, se o resultado tá vindo e eu já tô treinando sozinho tem quase um ano. Tem mais de um ano já. Então. Legal. Ótimo. E é aquilo, outro cara, velho. e é aquilo que tu falou, tá indo todo dia? Não, e eu falei pra tu, não tô, vou quando dá. Tem dia que semana que eu vou de 5 dias, tem semana que eu vou no domingo. Mas você tá fazendo o que você pode. Não, eu tô fazendo o que eu posso. E, cara, eu fui tirar uma foto pra fazer um antes e depois do cabelo, da barba. Que eu vi o desenho do ombro aqui assim, eu fiquei, caralho. É outro cara, mano. Ô, você pega você do ano atrás, seu olho mais fundo, a aparência de um cara mais velho, o rosto mais arredondado, o corpo nem se fala. Horroroso. Não porque seja bonito, eu ainda tô no antes, tá ligado? Mas agora você tá um peludinho mais apresentável. Quando eu chegar no depois, vocês estão fodidos mesmo. Você não vai mais falar com ninguém. Não, vou falar, mas vou falar como? Sem camisa. Só no podcast. E só no podcast. Ou então que nem... Tu nem tanto, mas que nem o tiozão, só com as camisas arrochadas. Sempre. Arrochado no extremo. Não, tu não vai fazer isso mesmo, não, né? Isso é só de zoeiro. Eu só dizer, eu não sei se eu consigo. Você abandona a carreira, né, Jean? Não, pô, que isso ali. Mas assim, uma coisa que eu percebo em você é que você é bem forte, só que você não faz cardio, então tem uma falta de camada de resistência. Gordura na frente dos seus músculos. Vocês são assim, os sabe? opostos, né? Você é mais resistente e você é mais forte. Então, treinador, me fala aí, no meu caso... No seu caso. Se eu quisesse começar, por exemplo, e uma das coisas que a gente quer fazer aqui, queremos fazer um conteúdo, inclusive, mas assim, imagina que eu quero sair do que eu sou agora, Tá. pra correr um eventinho. 5 tá ligado? quilômetros ali. 5K. Vai fazer uma corridinha. De quanto tempo de preparação a gente tá falando? É um sonho complicado? Como é que é? Precisa de muita dedicação? Cara, depende de quem é. Eu. Você sendo um cara mais pesado, é óbvio que para você levar essa massa por 5 quilômetros com 100 quilos é muito mais difícil do que uma pessoa com 70 levar essa massa por 5 quilômetros, né? Então, fisicamente, existe um desgaste maior para você poder carregar esse peso. Como você não tem nenhum tipo de preparo, o que é interessante? Se falar para você correr hoje 5 km, você vai correr. Mas qual que é o tempo que você vai fazer? Né? Para você conseguir fazer esses 5 km e terminar bem a prova, a gente precisa controlar a sua velocidade de acordo com os batimentos. E determinar ali qual que é a faixa de batimentos que você vai estar trabalhando. Então, por exemplo, vamos escolher a faixa ali de 140, 150. Então, entre 140 e 150 batimentos é a faixa ali que você vai estar trabalhando. Você vai chegar um momento que os batimentos começam a passar dos 160, mesmo que você esteja em uma baixíssima velocidade, praticamente andando rápido. Mas é uma faixa de batimentos que comporta você conseguir suportar essa distância de 5 km sem um bom condicionamento. Agora, se você tem um bom condicionamento, o que você consegue? Você consegue estar correndo e ter o que a gente chama de bradicardia. Os seus batimentos não aumentam com tanta velocidade porque você tem mais condicionamento. É o caso do Jean. Então o Jean, para conseguir chegar em 140 batimentos, ele precisa dar um trotezinho bom. Você, andando rápido, aquele Cooper leve já é o suficiente. Provavelmente. Mas isso te permite caminhar com esse físico por uns 5 quilômetros. Entendeu? Então é essa a diferença. Então geralmente hoje quando a gente fala de corrida, os corredores eles sempre estão trabalhando ali exatamente dentro da faixa de batimentos cardíacos para conseguir sustentar a prova por mais tempo. Mas e eu suponho que se eu pegar e entrar numa de voo nesse evento aí amanhã. E aí a gente faz. E aí com um planinho da gente fazer isso aí, vai com tempo pra caralho, assim, sem muita preocupação. Eu acho que mesmo assim eu vou ficar todo quebrado, meu irmão. Eu vou ficar com um monte de cãibra, Existe uma adaptação. Você não tem essa adaptação. A adaptação ao cardio.
Assim como tem a adaptação ao treino de musculação, lembra que você ficava doloridaço no começo? Ou quando ficava um tempo você ia novamente, ficava muito dolorido? Por quê? Porque o corpo vai perdendo a capacidade de força e resistência que ele possui, né? Então você tem uma força que é sustentável até 12, 15 repetições, não mais do que isso. Por quê? Porque é a faixa de repetições que você trabalhou durante toda a sua incursão na academia. Quando você incrementa o trabalho de cardiovascular associado ao treinamento resistido, musculação, você consegue melhorar outras qualidades, né? Que é a resistência que você aumenta e também a capacidade de recuperação. Com a liberação do ácido lático, você consegue ali, tendo um trabalho de cardio sempre em dia, acelerar o processo e fazer com que a sua musculatura esteja mais preparada para trabalhar antes. Então, se você é um cara que não faz cardio, você precisa de um tempo maior para recuperação. Se você é um cara que faz cardio, você tem essa recuperação em maior velocidade. Dessa forma você consegue fazer um novo treino em um intervalo menor de tempo. Quanto tempo tu recomenda de para eu? Vamos lá. Comecei lá, vou começar amanhã a caminhar, correr, fazer um trotezinho. Não sei o ideal é a gente fazer uma progressão. A progressão ela acontece na maioria dos esportes, né? Na maioria o treinamento é geralmente composto por essa progressão. Então, como existe a progressão de carga dentro da musculação, a cada série você tenta sempre aumentar um pouco de peso, talvez você diminua a repetição ou não, tudo depende do treino que você está fazendo e qual que é o foco, o número de repetições que você tem que atingir. Quando você consegue... Na esteira andando ali, querendo fazer um cardio mais eficiente. Não, para você fazer esse cardio mais eficiente, você consegue ali fazer isso de forma gradativa. Então, por exemplo, hoje, Igor, eu quero que você faça 1 quilômetro. Faz 1 quilômetro a 140 batimentos, beleza? Aí você fez 1 quilômetro, vai demorar uns 5, 7 minutos aí para fazer esse quilômetro. Fez esse quilômetro, no dia seguinte... 140 batimentos não é coisa de atleta, é coisa de... Não. Né? Não, essa última vez que eu corri aí, eu passei o tempo todo com 180, 190. Mas pela capacidade que você construiu. Não, o Jean faz cardio. A capacidade, né, que você construiu. Então, assim, quando a gente está falando de uma prova mais elitizada, quando você está correndo mesmo, os atletas eles vão estar ali trabalhando entre 160 e 180 batimentos. É só nos sprints que você passa disso. Total, eu morri pra estar assim, sabe? Tipo, meia hora correndo assim é um absurdo. Foi meia hora que tu fez? Meia hora, 180? Eu fiz foi 5 quilômetros em 33 minutos, alguma coisa assim. Mas pra conseguir isso, você teve que manter 180 ali frequente. Foi por aí. E você tá controlando o batimento? Nessa corrida, não. O que eu tenho feito pra treinar é HIIT. Sim. Então eu começo caminhando a 6 por hora até chegar o melhor jeito 120, de se condicionar, que isso é uma forma de progressão. E depois 12 por hora até chegar no 180. Entendeu? Que é o segundo estágio disso que eu tô te falando. Então o que você faz? Você vai aumentando o tamanho do percurso a cada semana. Então essa semana eu faço 1 quilômetro, na semana seguinte 1,5 km, 2, 2,5, 3, 3,5, até chegar nos 5. Cheguei nos 5 quilômetros, consigo fazer 5 quilômetros, agora eu preciso melhorar esse tempo. Como é que eu vou fazer para melhorar esse tempo? Aí eu posso também melhorar usando o HIIT, que é correndo pequenos intervalos, numa velocidade maior, com um batimento cardíaco aumentado, e depois você faz um tempo menor, andando geralmente, ou um leve trote, para que o seu batimento baixe para baixo dos 120. Você tem aquele reganho de energia para poder fazer um novo tiro. Isso funciona muito bem para você se condicionar e também acelera o processo de queima calórica. Então, uma pessoa que tem pouco tempo de disposição para cardio consegue queimar um número maior de calorias trabalhando num tempo mais curto. Entendi. E o lance se for usar a esteira, o lance da inclinação dela ali entra nessa conta? Entra como intensidade, né? Correr na subida é muito mais difícil do que correr no plano. Mas isso também entra no plano de progressão, né? Não é para começar assim, né? Não, se você começar assim, você provavelmente vai inflamar todos os seus tendões, né? As panturrilhas, canela. Então realmente pega muito. Correr só na subida vai te deixar um cara muito mais condicionado do que correr só reto. Não tenha dúvida, mas é muito mais difícil.
Tu já foi bom nisso, cara? Não. Eu corria quando eu tinha 13, 14 anos, numa época que eu fiz karatê. Aí eu tinha o costume de correr porque o professor fazia a gente correr sempre. Mas era numa fase específica da minha vida. Fui ficando mais velho. Aí na época que eu joguei basquete ainda continuei correndo um pouco, depois nunca mais corri na vida. Entendi. O máximo que eu corri era pra pegar o ônibus. Quando eu tava atrasado, até o ponto. Qual que é o seu cardio que você faz quando você precisa? Hoje eu faço esteira. Hoje é esteira? Hoje é esteira. Eu não preciso, pra vocês terem uma noção, por causa do sobrepeso, pra eu chegar em 140 batimentos cardíacos em velocidade 6 ou 7. Nossa. Caminhando rápido, né? Caminhando rápido eu já consigo chegar nisso. Doidando. E esse... Pra você ter ideia, eu corri essa última aí e só treinando o HIIT. Tipo, eu fazia 40 minutos de cardio e a minha meta era fazer 4 tiros, pelo menos, dentro desses 40 minutos. E dentro desses 40 minutos você queimou quantas calorias? Putz... Você tem uma noção? Não tenho muita noção, assim, porque eu nunca olhei muito pra isso. Eu olhava sempre em tentar fazer o maior número de tiros. Uma hora de esteira bem feita ali, né? Num cardio de intensidade média ali pra baixa, você vai ter uma média aí de 350, 400 calorias queimadas. É pouco, cara. Quando você compara um lanche, fala, caramba, um hambúrguer dá isso. Um hambúrguer magro, né? A minha ideia... uma das coisas que eu senti diferença no meu corpo foi o lance... Eu consegui andar em eventos grandes, por exemplo. Sem se cansar. Sem morrer. Eu consigo andar na rua, eu consigo fazer as coisas e ir andando aos lugares sem morrer, né? Quando vai viajar tem mais pique pra fazer coisas lá, né? Até fico bem cansado e tal, mas eu não fico todo dolorido e tudo mais. E aí, então, pra mim, o lance do cardio, da corrida, é melhorar esse aspecto, tá ligado? É resistir mais. Você fica mais resistente e, consecutivamente, você consegue fazer um número maior de repetições com a carga que você estava trabalhando. E também a recuperação entre as séries se torna muito melhor. Puta, mas o problema é que eu vou ter que fazer o cardio, né? Puta. E sabe o que é doido? Porque assim, eu sei que esse papinho que eu tô falando aqui agora é exatamente o mesmo papinho que eu falei antes de ir pra academia. Cara, e ó, assim, você incluiu o cardio agora, você vai ter o mesmo boom que você deu quando você conseguiu colocar ritmo na musculação. Isso é sério. Eu também acho, cara. Isso é sério. Então, esse perfil de mudança que você teve, você faz vezes 2 agora, incluindo o cardio. Você estaria outro cara, você estaria ali na casa dos 90 quilos com um percentual de gordura muito menor do que hoje. E esse negócio de ver as dobrinhas e tudo mais, você vai ver muito mais, tá ligado? Vai ficar tudo aparente. Como eu falei, lembra aquele exercício lá, o Kiwi, o vídeo do Kiwi, que a gente gravou lá no CT? Dá pra ver que tem um músculo ali embaixo da camada de gordura. Então, se tiver menos gordura, né, vai ver mais. Você vai, aí o cantinho do braço e tal. Presta atenção. Você sempre vai ser feio. Mas você pode ser musculoso. O vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, eu recomendo muito que você deixe o like, se inscreva aqui no canal. Até o próximo vídeo e fui!